Recentemente o GG afirmou que o Gojo foi partido no meio por estar de guarda baixa, e disse que se ele estivesse atento ele poderia ter evitado um golpe fatal, e como sempre os fãs do Gojo são emocionados e já estão dizendo que o GG teria confirmado que o Gojo era superior ao Sukuna, e que ele teria ganhado no momento em que tivesse desviado do corte espacial, e isso nem chega perto de ser verdade. O Sukuna ainda tinha a reencarnação para recuperar seu corpo, ou seja, a batalha continuaria depois do Gojo desviar, e nesse cenário a luta continuaria sendo acirrada. E isso tem alguns motivos bem simples. O primeiro é que por mais que os fãs do Gojo distorçam a luta, a verdade é que o Gojo e o Sukuna eram equilibrados no corpo a corpo, e isso é mostrado várias vezes na luta. O Sukuna com 2 braços conseguia manter um combate equilibrado com o Gojo. Então mesmo tendo que fazer os selos de mão no meio da luta, isso não atrapalharia o Sukuna por causa dos membros extras, e recitar os encantamentos seria fácil por causa da sua segunda boca. Ou seja, ele iria conseguir usar o corte espacial durante a batalha sem precisar de grandes brechas. E muita gente subestima o corte espacial, dizendo que ele é lento porque a Maki e o Kashimo desviaram. Mas isso não faz sentido, como nos sabemos depois da morte do Gojo, o Sukuna só foi lutar a sério quando se animou com a Maki. Na luta contra o Kashimo, além de não estar lutando a sério, ele avisou sobre o corte espacial, e mesmo assim o Kashimo ainda foi atingido. E no caso da Maki, o Sukuna já estava absurdamente fraco por causa dos golpes do Itadori. Ele estava fraco ao ponto do Cleaver dar um corte superficial no rosto da Maki, e seus cortes normais só causarem danos superficiais no Yuta. Para um efeito de comparação, quando ele estava com o poder de um dedo, ele fez a Maki cuspir um pouco de sangue com apenas um soco. E antes do Yuta chegar, um corte normal do Sukuna deixou o Itadori à beira da morte, e isso além de ser mostrado com o Itadori passando a maior parte do raciocínio do Sukuna se regenerando. Também é dito pelo próprio Itadori quando ele lembra que já tinha tomado 4 golpes mortais, e o Itadori e o Yuta mostraram que tinham resistências próximas durante a batalha dentro da expansão do Yuta. Ou seja, não faz sentido tentar nerfar o corte espacial pegando situações em que o Sukuna estava absurdamente nerfado, e nesse cenário onde o Gojo desvia do corte espacial, a defesa do Sukuna também seria melhor. Afinal, durante a batalha, ele ficava a maior parte do tempo com a amplificação de domínio desativada por causa do Mahoraga, e o que muita gente esquece é que a amplificação não só permitia ao Sukuna passar o Mugen, como também enfraquecia os ataques que o Gojo usava contra ele. Ou seja, o vermelho e o azul teriam sua força reduzida enquanto o Sukuna usasse a amplificação. Os únicos momentos em que as técnicas do Gojo afetariam o Sukuna com poder total seria quando ele desativasse a amplificação para usar o corte espacial, e muita gente também tem dito que o Gojo teria recuperado seu domínio por causa dos raios negros, e que ele só não tinha usado por causa do Mahoraga. E isso é uma grande mentira. O argumento para isso é que os raios negros supostamente fariam o usuário recuperar seu domínio automaticamente, porém, como mostrado e explicado pelo mangá, o Sukuna não recuperou seu domínio por causa da quantidade de raios negros que ele acertou. Quando ele entrou no estado de zona causado pelo raio negro, ele usou outra parte do cérebro que não tinha sido danificada para que ela executasse a função de administrar a técnica de barreira, e por causa dessa gambiarra, mesmo com santuário malevolente voltando, ele ficou muito mais fraco, e foi por causa disso que o Sukuna fez o pacto que limitava o tempo de uso do domínio. Simplesmente não existe base para dizer que o Gojo chegaria ao mesmo raciocínio que o Sukuna. No máximo, o que dá para argumentar é que o Gojo conseguiria copiar quando visse o Sukuna fazendo, e mesmo que ele recuperasse seu domínio, o Sukuna poderia se proteger com a sexta Oka de Vime, e como o domínio do Gojo estaria mais fraco, o Sukuna não teria a necessidade de fazer o selo para aumentar a liberação de energia da sexta Oka de Vime, o que daria a ele a oportunidade de fazer os requisitos do corte espacial enquanto luta com Gojo. E como é um ataque que corta o espaço, a barreira seria destruída no momento que o golpe fosse lançado, o que só deixaria o Gojo em desvantagem porque ele ficaria temporariamente sem sua técnica. Outra coisa que as pessoas têm dito é que os raios negros teriam deixado Gojo mais forte. E isso é outra mentira. O raio negro nunca teve o efeito de deixar alguém mais forte. Como o próprio mangá fala, o 120% é sobre potencial. O raio negro faz as pessoas entenderem melhor a sua
energia amaldiçoada e por consequência entender melhor a sua técnica, o que dá a elas a possibilidade de evoluir. De forma simples é só ver o que aconteceu com o Marrito. Não foi o raio negro que deixou ele mais forte. Quando ele acertou o raio negro ele entendeu sua técnica e assim compreendeu a verdadeira forma da sua alma, e só depois de usar a transfiguração inerte para assumir a verdadeira forma da sua alma que ele ficou mais forte. Para alguém que já está no auge e domina sua técnica, o que o raio negro é capaz de fazer é recuperar um pouco a liberação de energia que tinha baixado, e vemos isso com o Sukuna. Antes dos raios negros, os cortes normais causaram danos superficiais no Yuta, e mesmo após 3 raios negros o Sukuna não deu danos fatais na Maki, e o quarto raio negro que ele acertou não conseguiu atravessar o corpo do Chozo por causa de uma armadura de sangue, e no início da batalha, mesmo não lutando a sério, o Sukuna casualmente atravessou o corpo do Chozo, e um quadro antes de empalar o Chozo, o Sukuna desviou facilmente de um sangue perfurante que já estava perto de acertar ele, mas mesmo após ter acertado 4 raios negros ele ainda foi acertado de raspão por um sangue perfurante disparado pelo Itadori, ou seja, mesmo aumentando a liberação de energia, esse aumento não é tão absurdo como as pessoas falam. Analisando de forma técnica e imparcial, os dois teriam chances de vencer por todas as condições da batalha, porém o mais provável de vencer ainda seria o Sukuna pelo corte espacial, ignorar resistência, e pelo Gojo não ter brechas para usar o roxo novamente.